Pronto? Então, vamos lá. O que é a próclise? É quando nós temos o verbo e antes desse verbo vem um pronome. Qual pronome? Somente os pronomes pessoais, o caso, oblíquo, átono. São esses aqui. E aí nós temos 4 regras para utilizar essa próclise. Primeira coisa que vocês vão anotar aí no cantinho para mim, que é importantíssimo saber e decorar. Sempre a próclise é preferência. Como assim a próclise é preferência? Se tiver um caso que tem jeito de eu colocar próclise e tem jeito de eu colocar ênclise, qual que eu vou escolher? A próclise. Tá? Sempre ela é preferência. Se tiver um caso que eu posso colocar próclise ou a ênclise, eu vou sempre escolher pela próclise. O pronome proclítico, que a gente fala, que é o colocado antes do verbo, ele é sempre preferencial, tá? Primeira coisa, existem umas palavrinhas que nós chamamos de palavras atrativas. Essas palavras atrativas, elas puxam a próclise. Então, quando você se deparar com uma dessas palavras, que são as palavras atrativas, você vai se lembrar que a preferência são essas palavras atrativas. Tá? A primeira regra é isso aqui. Palavras atrativas. Essas palavras, elas puxam a próclise para perto delas. Ou seja, as palavras puxam o pronome. Pode falar, Letícia. O que você falou que era para escrever se tiver... Que sempre a preferência é da próclise. Se, por exemplo, se tiver que escolher entre a próclise e a mesóclise, você vai escolher a próclise. Se tiver que escolher entre a próclise e a ênclise, você vai escolher a próclise. É até difícil de falar, né? A preferência é sempre da próclise. Então, vamos lá. Vamos às palavras atrativas. Quais as palavras que atraem o pronome? Palavras de sentido negativo. Tá? Aqui eu coloquei alguns, só para vocês lembrarem. Então, olha só. Não é a palavra de sentido negativo. Se é o pronome. Esqueça é o verbo. O que é a próclise? Pronome mais verbo. Essa é para mim? De aniversário? Uhum. Oh, obrigada. O que é? Os pratos. Ah, é? Eu comprei branco, mas tinha preto, estava lindo. Eu achei que ia ficar muito escuro na mesa. É. Obrigada, vou abrir. Olha só. Vamos ver se eu consigo escrever. Escrevam aqui para mim. O que é a próclise? Pronome. O se é o pronome oblíquo. E o esqueça é o verbo. Isso é próclise. Pronome mais verbo. Anita, tá vendo que a gente fala dessa forma? Não se esqueça de mim? Professora. Anita? Oi, Yasmin. Oi. E se eu falasse assim, não me esqueça? Também pode. Olha aqui, Yasmin, ótima pergunta. O me aqui, ó. Tá vendo que ele também é um pronome? Ele é pronome. Tá vendo? Você não vai falar não me esqueça de mim, né? Que aí é redundância. Mas você pode falar não me esqueça. O me é pronome. Agora. Então vai ser próclise também?
Próclise também, porque é não. O não é a palavra atrativa. Então, todas as vezes que tiver um não, logo depois, se você quiser usar o pronome oblíquo, tem que ter o pronome, porque o não puxa o pronome para perto dele. Essas Como palavras assim? Termina, depois eu falo. Não, pode falar. Como assim palavra atrativa? Ele atrai o pronome para perto dele. O não é uma palavra atrativa. Isso aqui é o atrativo. Todas as vezes que tiver um não, que tenha um pronome dentro da frase, um desses pronomes, você vai usar o não, o pronome, o verbo, nessa ordem. Não, pronome, verbo. Eu não posso usar, por exemplo, Anitta, não esqueça-se de mim. Não esqueça-me. Não posso usar, é errado. Entendeu? Entendi. O não sempre vai vir antes. Então, Ele não é sempre que ele vai vir antes. Sempre que tiver o não, ele puxa o pronome para perto dele. Não quer dizer que toda frase tem que ter não. Quer dizer que quando aparecer o não na frase, vai ter o não, o pronome, o verbo. Isso é a próclise, é você usar o pronome antes do verbo. Mas quando tem a palavra atrativa, qualquer uma delas, na verdade, nós vamos aprender, se não me engano, são 8 palavras atrativas. Quaisquer uma delas, você vai utilizar a palavra atrativa, o pronome, o verbo. Nessa sequência. Ao contrário, né? Palavra atrativa, o pronome, o verbo. Então, olha aqui, o não é uma palavra atrativa. Ele atraiu o pronome. Depois eu coloco o verbo. Até. Hã? O que é esse até? É atrativa. Ah, tá. É a palavra atrativa. Olha só, advérbios. Quaisquer advérbios são atrativos. Então, aqui, qual que é a palavra atrativa? Agora se negam a depor. Agora. Isso. Isso aqui é uma palavra atrativa. A palavra atrativa, o que ela faz? Puxa o pronome. Qual que é o pronome? Se. Se. Então, ela puxou o pronome. Qual que é o verbo? Negam. Negam. Maria Isso. Lúcia, Pode falar. na próclise pode ser usado quais pronomes? Todos aqueles que você citou antes? Esses aqui. Todos Somente esses, esses. Na prova ou em qualquer lugar. Ao produzir respostas na prova, só esse. Prova de qualquer conteúdo, né? Maria Lúcia, tipo, essa frase pode ficar agora me nego a depor também ou não? Sim, porque olha aqui o me. Ele é um pronome. Tá? O que vai atrair o pronome? O agora. Então, agora é a palavra atrativa, porque ele é um advérbio. Se é o pronome e negam é o verbo. Então, na próclise sempre pode usar um pronome ou outro. Tem duas opções ou mais de pronome? Sim, na prova, por exemplo, eu vou colocar a frase e coloco o pronome separado. Você que vai decidir onde que ele vai. Entendeu? Eu coloco lá assim, agora negam a depor. E coloco o se na frente. Onde que você vai colocar o se? Entendi. Vamos lá. Aqui também são palavras atrativas. Conjunções subordinadas. Oi? Advérbios é o que mesmo? São aquelas palavras que exprimem circunstâncias, tempo, modo, lugar, afirmação, negação. Exprime circunstâncias? Circunstâncias. Podem ser de tempo, podem ser de modo, pode ser de lugar, de afirmação, de negação.
Copia para mim mais essas 4. Palavras atrativas, tá? Essas 4 são palavras atrativas. Eu vou esperar vocês copiarem, que eu vou explicar a diferença do que como conjunção subordinativa e o que como pronome relativo. Tá vendo que esse conteúdo, o difícil dele é que tem que ter muito conceito já estudado antes, né, lá atrás. Posso? Eu preciso sair dessa tela para eu começar a explicar. Não. Acho que não vai dar tempo, não. Quantas horas? São 11 Já é 11h30. Ah, já? Já. Então, quem tiver terminado essa tela, pode sair. Tem alguém copiando ainda? Eu deixo para explicar semana que vem, então. Eu tô. Maria Lúcia, indica o livro que você ia indicar no começo da aula. Ele não está aqui. Eu quero indicar com a editora. Eu trago ele. É o que eu estou lendo, na verdade, para o ensino médio que vai cair no vestibular da UFO. Mas eu super indico ele, eu adoro. Ele é literatura brasileira, né? Antiga, mas eu acho que é legal de leitura. Eu gosto. Então, eu sei que você gosta, por isso que eu acho que é legal. Se você quiser o meu emprestado depois, porque eu quero indicar com a da editora que eu comprei, para te mostrar algumas coisas. Maria Lúcia, eu Oi? comprei esses dias, é uma coletânea de livros do Carlos Drummond. Aí De vem 3 poemas ou de livros contos? de contos. Que legal. Tem um que E chama aí- Flor, Telefone, Moça. Você já leu? Não. E aí nele vem, tipo, em cada livro vem vários contos. Que É muito legal. bom. Você já leu alguns Eu ainda contos? Sim, mas esse livro eu ainda não comecei a ler, não, porque eu tenho que terminar um outro ainda. Ah, tá. Professora, pode sair? Pode. Quem tiver terminado? Chegou Até quinta, tchau. passada. Tchau. Ô, Anitta, depois você me conta. Tem um conto que se chama Flor, Telefone, Moça, do Carlos Drummond. Eu adoro. Tem A Doida, que vocês acham que vocês já leram, que é ótimo. Esse apareceu num livro da escola também. Esse. A Doida, né? Uma vez. Ele é Aham. muito bonitinho, acho ele uma gracinha. Eu vou lá que eu tenho que almoçar agora. Tchau. Tá bom, tchau. Até quinta, Anitta. Pessoal, tem alguém copiando ou eu posso sair? Eu tô acabando a F. Tá bom.